O Diário de Ribeirão Pires realizou gravações com os principais pré-candidatos ao passe em 2016. O objetivo é que todos tenham espaço para exporem suas ideias através de uma websérie. Os candidatos responderam a 5 perguntas. 2 delas foram feitas pela população, através de nossa página do Facebook. Outras 2 elaboradas pela equipe do Diário de Ribeirão Pires. E uma feita por um veículo de comunicação da região. Agradecemos ao Diário do Grande ABC, a Folha de Ribeirão Pires e a Voz de Ribeirão Pires que prontamente atenderam o nosso pedido. Cada candidato teve 1 minuto e meio para responder cada questão. Além disso, eles tiveram outro 1 minuto e meio para considerações finais. O pré-candidato Luiz Carlos Greco, do PRB, havia confirmado presença, mas por conta de um falecimento na família, ele não conseguiu comparecer às gravações. O pré-candidato Zé Nelson, do PSD, também tinha um compromisso marcado e não conseguiu comparecer às gravações. Já o prefeito Saulo Benevides, atual prefeito e candidato à reeleição pelo PMDB, recusou, através do secretário de comunicação, o convite do Diário de Ribeirão Pires. Nós vamos liberar uma entrevista por dia. Para saber as datas, acesse o nosso site www.diariorp.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Fique agora com a entrevista do pré-candidato do dia. Olá e bem-vindo à série com os pré-candidatos ao passo do Diário de Ribeirão Pires. Hoje recebemos aqui Renato Foresto, do PT. Muito obrigado pela presença e bem-vindo, Renato. Eu que agradeço, Rafael Ventura, pelo convite. E a equipe aqui, o Caio, o Ricardo, o Guilherme. Bom dia a todos e a todas que vão acompanhar essa entrevista. E mais uma vez agradeço o convite. Vamos para a primeira pergunta então, Renato. Primeira pergunta vinda do Diário de Ribeirão Pires. Ribeirão é a única instância turística aqui do Grande ABC. Como você vê a atual situação do turismo e quais são seus planos para esse segmento? Bom, eu vejo, enquanto fiscal do povo, enquanto vereador, eu vejo que os pontos turísticos estão totalmente abandonados. Como instância turística, para que a gente não perca o título, nós temos que potencializar esses pontos turísticos. Então a gente vê muita coisa abandonada, Morro do Santo Antônio, a Pedra do Elefante, vários equipamentos importantes aí totalmente abandonados. O Morro do São José mesmo, muita gente reclamando na Câmara de Vereadores. Então, para que a gente não perca os recursos que vêm do DAD, que são recursos importantes, nós temos que potencializar esses pontos turísticos da cidade. Você potencializando, você vai dar também uma nova receita para o município. Hoje não vem turista porque realmente o que é de ponto turístico mesmo, essa gestão ela abandonou. Então nós temos aí o compromisso de potencializar para que realmente a gente consiga manter essa verba do DAD. Certo. Renato, segunda pergunta também do Diário de Ribeirão Pires. Existe um desgaste do PT em nível federal. Como que isso interfere em uma eleição municipal e como você pretende driblar essa questão? Bom, eu acredito que eu não vou driblar, porque essa questão vem diretamente para a instituição. E, na verdade, quem errou foram pessoas. Essas pessoas têm que ser punidas. Não é a instituição, o partido que errou. Então, a gente tem clareza disso. E nós vamos fazer o debate com coragem. Porque, dentro da minha atuação como parlamentar, eu tenho a certeza do que eu fiz, né? E de forma muito transparente. Faço prestação de contas nos bairros. Tenho uma visibilidade de ter uma liberdade no voto, não estou atrelado em nenhum grupo político aqui em Ribeirão Pires. Então quem errou, na verdade, em nível nacional, estadual, foram pessoas. E isso em todos os partidos tem erros de pessoas. E o que estão tentando é criminalizar a instituição. E aí nós vamos fazer o debate com a maior tranquilidade e com a maior clareza. Porque eu tenho um legado aqui de um mandato transparente, um mandato que tem a liberdade de criticar o gestor na maior tranquilidade. Então é isso que a gente pensa e eu não tenho medo do debate. Terceira pergunta, essa de um veículo de comunicação da região, nesse caso do jornal A Voz. Na sua opinião, Renato, como que a prefeitura pode aumentar a arrecadação sem onerar os munícipes?
Não, essa questão de onerar os munícipes, eu vejo assim uma questão importante para ser colocada aqui. Porque se você tem um imposto, por exemplo, vou pegar o exemplo do IPTU, justo, porque aqui tem muita coisa injusta. Tem IPTU no centro da cidade, que é mais barato do que uma casa modesta lá no Jardim Caçula ou na 4ª Divisão. Então, primeiro tem que ser feito um trabalho para que tenha realmente um IPTU justo. Mas todo imposto, para não onerar o munícipe, como foi feito na pergunta, todo imposto ele tem que ter uma contrapartida. Isso não está tendo hoje. Não tem uma saúde, não tem uma educação adequada, não tem um serviço como infraestrutura, no geral, que o munícipe pague o IPTU e diga assim, não, nós estamos tendo uma contrapartida aqui, tá? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa, para atrair recursos, tem que trazer empresas não poluentes, tem que também potencializar os pontos turísticos, mais uma vez, para que a gente tenha serviços na cidade que realmente a gente consiga atrair recursos de turistas. Então, a gente tem esse plano, mas nós vamos discutir isso amplamente com todos os interessados. Certo. A quarta pergunta, essa que veio da nossa página do Facebook, do Nil Figueiredo. Ele pergunta qual que é o projeto viável para reverter a rota de descrédito com a política local e qual que é o plano de saneamento das contas municipais. O descrédito, eu acho que nós temos que ter seriedade. Agora é uma campanha diferente. Eu sou pré-candidato a prefeito da cidade. Nós sabemos que vamos enfrentar uma campanha diferente da qual a gente teve na última, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é pegar o nome do seu candidato e fazer uma breve pesquisa na internet. Tudo, a nossa vida inteira está na internet. Então, você fazendo uma pesquisa, o eleitor vai saber quem é ficha suja, quem é ficha limpa, e esse descrédito da política vem desses escândalos do cotidiano que a população não aguenta mais. Então eu acho que precisa ser feita uma campanha mesmo de estar colocando o nome, fazer uma pesquisa rápida, breve, que você vai ver quem é ficha limpa, quem é ficha suja. E a outra questão é de sanear. O saneamento, da questão do saneamento, é você aplicar o dinheiro corretamente. O que a gente escuta sempre pode ser, dizem por aí, que a prefeitura se tornou um balcão de negócio. Se o dinheiro, o recurso for aplicado realmente para o seu destino e as negociações para sanear as dívidas, depois você vai ter muito mais recursos para aplicar em saúde, educação e tudo mais, e vai conseguir pagar a dívida do município. Isso já aconteceu no passado. Agora a quinta pergunta também veio na nossa página do Facebook, do Rafael Carvalho. Qual que é o planejamento sobre a economia da cidade e o surgimento de novos empreendimentos, Renato? Mais uma vez, eu acho que essa questão do planejamento para os empreendimentos da cidade, primeiro, por exemplo, o comércio de Ribeirão Pires é um comércio que não tem apoio do poder público. Não pode ser só a Ciarp responsável pelo comércio da cidade. O poder público ele tem um papel fundamental de promover campanhas publicitárias, para promover o comércio local. Tem a questão do turismo, mais uma vez eu falo, da questão do turismo que tem que ser potencializado. Essa questão dos serviços no dia de hoje, para atrair recurso para o município, é uma coisa assim, fantástica. Em cidades que potencializaram isso e vivem do turismo. Então, continuar trazendo empresas não poluentes. Eu acho que Ribeirão Pires é uma cidade que tem um potencial gigantesco. É uma cidade a 40 minutos da maior cidade, a maior metrópole do país, que é São Paulo, é uma megalópole. Nós estamos a 40 minutos de São Paulo. Então, muita gente da cidade de São Paulo vem até Ribeirão se realmente a gente potencializar esses pontos turísticos, a nossa represa Billings,
trilhas ecológicas, aproveitar a nossa mata e fazer com que os turistas venham até Ribeirão Pires. Eu tenho certeza que a gente pode potencializar isso e nós temos sim plano de governo para tudo isso que vocês colocaram aí. Renato, agora você tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Bom, eu agradeço aí o convite do Diário de Ribeirão Pires. Eu acredito que nós vivemos num país democrático, onde a democracia ela é nova e as pessoas estão se familiarizando com a democracia e a cada eleição vão descobrindo a forma mais correta de votar. Então, nas últimas eleições, eu tenho visto que a população está muito mais atenta. É importante esse debate, essa conversa, olhando diretamente para o município de Ribeirão Pires, né? É muito importante e eu acredito que a cada eleição a gente vai melhorando a qualidade do voto. Não vender o voto, não acreditar em propostas mirabolantes, saber daqueles candidatos que quer fazer a discussão com a população e não acordar de manhã e ter uma ideia brilhante e aplicar goela abaixo. Tudo isso tem que ser discutido e eu acredito que vocês estão no caminho certo. O Diário de Ribeirão Pires está de parabéns por fazer esse debate. Muito obrigado. Obrigado pela presença, Renato. Diário de Ribeirão Pires nas eleições 2016.